Bem-vindo ao canal do Exatas, eu sou o professor Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos ver algumas dicas para o País 1. Então me acompanhe, por favor. A primeira dica é sobre a filosofia pré-socrática. O que é pré-socrático? Porque é antes de Sócrates. Então, antes de Sócrates já existiam alguns filósofos. No entanto, é preciso a gente fazer uma grande distinção. Existe a cosmologia e a cosmogonia. Existe uma diferença entre elas. O que é a cosmogonia? A cosmogonia era mais importante na Grécia bem primitiva. O que era essa cosmogonia? Era como eles enfrentavam seus dogmas. Eles achavam que o mundo era formado de certos deuses, ele tinha toda uma religião, ela pregava que tinha todo um discurso mítico para explicar como as coisas ocorrem no mundo. Então, a gente tem todo o panteão da Grécia clássica para justificar como certos fenômenos acontecem, como mudanças geográficas acontecem e como a vida se transforma. No entanto, o nascimento da filosofia ela surge na passagem da cosmogonia para a cosmologia. Então, o que é a cosmologia? A cosmologia é um princípio teórico, também chamado de arqué. O que é arqué? Significa princípio do grego, então tem a ver com a origem das coisas. A cosmologia é quando os filósofos deixam de dar explicações míticas para os eventos e tentam dar explicações teóricas e racionais. O que é essas explicações teóricas e racionais? De como as coisas se constituíram no início do mundo. Então, dois grandes filósofos vão ser importantes para a filosofia pré-socrática e geralmente são os filósofos que cobram no Paz, que é o Heráclito e o Parmênides. Heráclito é famoso por aquela frase que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Por que a gente não pode banhar duas vezes no mesmo rio? Heráclito dirá que você não pode banhar duas vezes no mesmo rio porque na segunda vez o rio já mudou e você também mudou. Então não tem como você ser o mesmo e o mesmo rio ser o mesmo, porque o mundo se baseia na mudança. Então para Heráclito, o princípio teórico, a arqué dele, é o fato de que tudo muda e tudo flui. As coisas estão sempre se transformando. Elas se transformam e existe um certo dinamismo em todas as coisas. Existe um dinamismo do real. Ou seja, tudo que existe, existe uma transformação que faz com que as coisas mudam. Então, quando você é criança, você vai crescer e o fato de comprova esse princípio teórico é que nada vai ser o mesmo. O tempo está sempre mudando, está sempre se transformando. Então, para ele, isso também é uma justificativa para dizer que o ser é múltiplo. Você tem várias contradições. Ao mesmo tempo que, há 2 anos atrás, você poderia acreditar em certas crenças e certas posições políticas, posteriormente você pode mudar. Por quê? Porque a gente tem diversas contradições internas. Então, o ser é dotado de uma certa contradição, que a gente chama de X diferente de X. Ou seja, a gente nunca é igual a nós mesmos. Então, isso é Heráclito. Parmênides é justamente o contrário de Heráclito. Parmênides vai dizer que nada muda, ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ela não pode ser e não ser. Por quê? Para o Parmênides existe algo que a gente chama de princípio de identidade. É quando x é igual a x. A gente não pode dizer que você é diferente de você para Parmênides, porque isso não faz sentido. A mesma pessoa que tinha aquela posição política há 2 anos atrás vai ser a mesma pessoa 2 anos depois. Então, para ele, o ser é imóvel e único e imutável. O que significa isso? Que existe algo na gente que nunca muda. Então, para o Parmênides, a única coisa que é real é o pensamento. Então, já caiu questões no Paz que dizia que, para Parmênides, os sentidos podiam provar certo conhecimento no mundo. Está errado. Por quê? Para Parmênides, somente o pensamento é real, somente o pensamento pode proporcionar conhecimento, porque ele é imutável, ele não muda. A ideia de árvore, ela nunca se modifica, porque você não precisa estar tendo uma manutenção na ideia de árvore. No entanto, as árvores físicas, as árvores que estão no plano dos sentidos, elas são muito diferentes umas das outras. Por isso, Parmênides vai dizer que o fato de, no mundo dos sentidos, as coisas serem muito diferentes, é o que prova de que os sentidos são ilusórios. Eles são apenas artifícios, eles não são reais,
porque só o pensamento pode nos proporcionar certo conhecimento. Então, essa é a dica de hoje. Acompanhe nossos vídeos e boa prova!